parábola do filho pródigo é o tema que nós vamos abordar hoje com um outro olhar. E o tema que nós escolhemos foi reencontre-se consigo mesmo. Diga. Eu queria que vocês apressassem aí, por favor, para que eu possa começar a pregar. Por favor. Eu pedi que ficassem por perto, por favor. Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não estão na igreja. Elas reúnem-se na igreja, cantam louvores na igreja, ofertam na igreja, oram e recebem oração. São ministradas pela palavra. Vêm às vezes a todos os cultos, leem os textos bíblicos. Às vezes oram de manhã ao acordar e de noite ao dormir, antes de dormir. Oram antes das refeições. Mas essas pessoas, mesmo fazendo isso, algumas delas não passam de pessoas religiosas. Eu não estou aqui nominando ninguém ou dizendo que é você que é assim, porque o autoexame é que revela quem nós de fato somos. Mas a verdade é que muitas pessoas andam com Jesus, mas Jesus não anda nelas. Estão perto de Jesus, mas estão longe de ter uma comunhão com Ele. A Bíblia conta a história dos 12 discípulos de Jesus, de como eles andaram com o Senhor durante 3 anos, aproximadamente. E mostra que na hora da crucificação, todos abandonaram o Mestre. Mostra que um deles quis ser mais fervoroso e o acompanhou até o momento do julgamento, mas para salvar a própria pele, negou que o conhecesse 3 vezes. Mostra que um deles, a quem foi confiada a responsabilidade de ser o tesoureiro, roubava a oferta. Jesus sabia e nada fez. Às vezes, quando não tomamos determinadas atitudes porque cremos na esperança da revelação e do agir de Deus na vida de alguém, somos chamados de omissos. Eu já fui chamado de omisso por acreditar e ter esperança de que Deus haveria de redimir e transformar gente mau caráter que estava dentro da igreja. Alguns continuaram sendo mau caráter e são até hoje, estão no mundo fazendo de tudo e ainda falam mal de mim, da igreja e de tudo mais. Mas alguns poucos foram restaurados e hoje são homens e mulheres de Deus dignos. Porque o primeiro olhar que temos que lançar sobre um ser humano, quando nos dizemos homens e mulheres de Deus, eu não estou falando de pastores, eu estou falando de você que é crente, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que afirma ter o Espírito Santo dentro de você, você que diz que nasceu de novo, que é nova criatura. A primeira coisa que nós temos que ter, o primeiro olhar que temos que lançar sobre as pessoas é o olhar da compaixão de Deus. O olhar da compaixão de Deus, ele não é um olhar excludente, ele é um olhar inclusivo, é um olhar acolhedor, é um olhar que chama para perto, é um olhar que convida à intimidade com o Senhor. É um olhar que desnuda, porque torna nu aquele que tenta usar máscara, aquele que se traveste de santo, aquele que parece santo, tem linguagem de santo, postura de santo, mas não é santo. Porque santo é consagrado e separado para Deus. E decidir ser santo e consagrado para Deus não é uma decisão de alma, é uma decisão do espírito. Porque quando eu falo alma, eu falo de emoção. Mas quando eu falo de espírito, eu falo de essência. Deus é espírito, João 4, versículo 4. E importa que quem o adore em espírito.
é pelo Espírito que nós temos vinculação e intimidade com Deus. A nossa relação com o Senhor, ela tem que ser espiritual. Ela não pode ser uma relação de alma. Porque a alma é volúvel. A alma é volátil. A alma é inconstante. A alma é circunstancial. A alma é emotiva. Mas o que é espiritual não depende da emoção. O que é espiritual permanece. Então, quando você crê em Jesus, a sua crença em Jesus não pode ser sustentada, pode até ser inicialmente motivada, mas não pode ser sustentada por uma experiência de alma, por uma experiência de emoção. Porque quando a emoção mudar, a vinculação que você tem com o Senhor mudará junto. A Bíblia diz que onde estiver o coração de um homem, onde estiver o tesouro de um homem, aí estará o seu coração. E se eu estou vinculado a uma coisa ou a uma pessoa, e eu perco esta coisa ou esta pessoa, isso produz um transtorno em minha alma. Esse sentimento de perda cria uma ruptura, e essa ruptura gera um distanciamento progressivo daquilo que eu era ou daquilo que eu aparentava ser. Os discípulos ainda não tinham tido uma experiência profunda com o Espírito Santo. Eles andavam com Jesus, e Jesus havia prometido que o Espírito Santo viria, que ele seria o consolador, que ele seria o ensinador, que ele seria o guia. Então o Espírito Santo, ao mesmo tempo que seria um mestre que ensinaria, ele também seria um bálsamo de Deus na vida daqueles que se sentissem órfãos, mas ele também seria um pastor, porque a palavra poimenas significa pastor que conduz rebanho. O Espírito Santo deseja conduzir-nos para o centro da vontade de Deus. E para nos conduzir ao centro da vontade de Deus, o Espírito Santo precisa estar alinhado, conectado, ligado com o nosso espírito. E o que é que nos separa disso? São os anseios da nossa alma. Aquilo que cobiça o nosso coração. A palavra do Senhor diz através de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E o que são deleites? São os prazeres da carne. É aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que alimenta a nossa vaidade pessoal, o nosso orgulho, a nossa jactância. E jactância nada mais é do que ostentação. E muitas vezes ostentação verbal. Precisamos dizer quem somos. Precisamos dizer o que fizemos. Precisamos dizer o que experimentamos. Precisamos mostrar às pessoas que somos de fato homens e mulheres de Deus, que temos de fato intimidades com Deus. E nunca uma geração foi tão jactanciosa como a de hoje. E não é por causa das mídias sociais, não. É porque nós estamos vivendo um tempo de prosperidade. E no tempo de prosperidade que nós vivemos, as pessoas precisam ostentar para se sentirem menos inferiores àquelas que supostamente são mais bem-sucedidas que ela. O que muito cristão não entendeu ainda é que a nossa realização espiritual, ela vem da revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E que a nossa vida normal, enquanto crentes, a nossa vida normal, enquanto homens e mulheres de Deus, a nossa vida normal, enquanto pessoas que nasceram de novo, é vida no Espírito. Vida no Espírito não tem a ver com religiosidade. Porque religiosidade tem a ver com aparência ritualística, com um comportamento para que as pessoas olhem e digam: olha como ele é santo, olha como ele é dedicado, olha como ele tem Deus na vida dele. Queridos e queridas, Jesus, quando entrou no templo e virou as mesas, e chicoteou, e expulsou os vendedores do templo, não tinha nada de religioso aparente nele, mas ele nunca foi tão espiritual quanto naquele momento. Porque ele expulsou os homens que estavam profanando a casa do Senhor e transformando a casa do Senhor, o templo, que era um lugar de adoração, em uma casa de câmbio, de troca de moedas. E numa comparação superficial, podemos dizer que é isso que estamos vendo dentro da igreja de Cristo hoje, sob muitos parâmetros, sob muitos aspectos. O aspecto da aparência física, da ostentação de uma roupa, de uma joia, de um carro, de um imóvel, de um curso,
de um conhecimento, de um domínio de uma língua, de um dom espiritual, de um talento que tem e que exerce dentro da igreja. Enquanto o que você fizer for para você ser visto, ainda que você disfarce isso religiosamente de espiritual. Enquanto o que você fizer não for em essência algo gerado pelo Espírito, enquanto você não pedir que o Espírito Santo exerça sobre você um controle tal, que os impulsos da sua alma, o desejo de tomar atitudes, no sentido de se satisfazer, de buscar para si o que te satisfaz, enquanto você não pedir o Espírito Santo que te dê essa coisa essencial na vida do crente, que é o domínio próprio, você vai ser escravo de si mesmo. O filho pródigo era escravo de si mesmo. Era um jovem que estava na efervescência da juventude, ouvindo seus amigos mundanos dizendo dos prazeres do mundo, das coisas que tinha lá fora para experimentar. E ao invés de encher a sua alma com os ensinos do seu pai, ao invés de se conectar cada dia mais com o seu pai, que de fato cuidava dele, que não só gerou a sua vida, assim como o pai espiritual gerou a vida do Espírito em nós, ele começou a se vincular com as coisas de fora. Quando você se vincula com as coisas de fora, até quem tenta te trazer de volta para o centro da vontade de Deus se torna teu inimigo. É aquele irmão, é aquela irmã, é aquela pessoa que te dá um conselho: cuidado com essas suas amizades, cuidado com esse ambiente que você está andando, cuidado com essas coisas que você anda vendo aí na internet. E a pessoa está te dizendo para o seu bem, mas aquilo sobe dentro de você uma indignação, uma ira que você não controla. E você diz assim: quem manda em mim sou eu. Você não manda em você, quem manda em você é o diabo ou Jesus. Você não se governa. Existem dois poderes atuando no mundo: o poder das trevas e o poder da luz. O poder da luz, através do Espírito Santo, quer nos levar para o centro da vontade de Deus. E o poder de Satanás opera sobre este mundo, disfarçado de sistema de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? É o mundo com a sua evolução humana, com os conceitos distorcidos, contrários à palavra de Deus, fazendo parecer politicamente correto aquilo que é biblicamente incorreto. E aí você começa a tomar posicionamentos, porque você começa a encher a sua mente com o que diz a mídia virtual, a mídia televisiva, a mídia impressa, o que dizem os professores da sua escola, da sua faculdade, o que dizem os influenciadores sociais, que não tem responsabilidade, a maioria deles, com a ética, e sim com o sucesso. E de repente o seu influenciador já não é aquele que está dentro, o Espírito Santo. Observe que eu disse aquele que está dentro. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Eu estou dizendo que aquele que está dentro quer ser o influenciador da sua vida, mas de repente já não é ele o principal influenciador. O principal influenciador é aquele cara que tem 2 milhões de seguidores, que defende a promiscuidade sexual, que defende a imoralidade, que defende uma série de conceitos contrários à palavra de Deus. Mas ele é simpático demais, ele é muito engraçado, eu adoro as postagens dele. Amadureça. Ele não é o teu guia é o Espírito Santo. Ore por a vida dele, para que Deus o use através desse carisma e dessa influência que ele tem, ou ele ou ela, para ser uma bênção na vida das pessoas. Você sabe uma das primeiras síndromes que revela a característica do filho pródigo em nós? É quando a gente ouve uma pregação como essa que eu estou fazendo, que não é direcionada para ninguém aqui em especial, porque seria muita presunção achar que eu me propus a pregar para uma única pessoa, não é verdade? E você diz assim: isso aí é para mim. Ele está falando para mim. Ele olhou na minha direção na hora que ele falou aquela frase. Eu estou olhando aqui aleatoriamente. Pode ser que eu diga uma frase que coincidentemente caiu como uma luva em você, mas eu te garanto, não foi para você. Mas se você se tocou disso, então faça uma autorreflexão e veja em que você precisa mudar. O filho pródigo não resolveu mudar, ele resolveu experimentar. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E por que tem tanto crente que está hoje vivendo essa ambiguidade? O que é ambiguidade? Duplicidade. Uma vida na igreja e uma vida no mundo. Ele é crente quando está no culto. Ele é do retetê. Ele é canela de fogo.
ele fala em línguas, ele pula, ele salta numa perna só, ele faz piruetas, ele grita, ele chora, ele faz e acontece, mas quando ele passa por aquela porta, ele é carnal igual a qualquer outra pessoa. Eu não estou falando que você não sofra a influência da carne, porque eu sofro. Você sofre, todos sofremos. Mas eu estou dizendo que a carne não pode exercer controle sobre você. Circunstâncias não são mais poderosas do que a permanência. E a permanência que está em você não é a circunstância. Ouviu bem? Circunstâncias não podem ser mais poderosas do que a permanência. E o que está em você não é a circunstância, é a permanência do Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da salvação. Dê um aplauso ao Senhor por isso. O filho pressionou tanto o pai, que o pai deixou ele experimentar o mundo. Num primeiro olhar, eu diria que o pai foi irresponsável. Como é que deixa o filho ir para o mundo? Num segundo olhar, eu diria que o pai respeitou o livre-arbítrio. O pai, o nosso Pai Celestial, ele diz no livro de Deuteronômio assim: eis que pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. Foi este princípio que o pai da história do filho pródigo fez. Ele, por certo, chamou seu filho, alertou sobre os perigos do mundo, mas não impediu, como indivíduo livre que ele era, dele fazer a sua escolha, porque até Deus fez isso com Adão, sim ou não? Olha, do jardim tu podes tocar e comer de tudo, mas do fruto que está no meio do jardim, era um teste, gente. Tu não tocarás, não comerás. A serpente veio e plantou no homem a dúvida sobre a palavra de Deus. E é o que o diabo está fazendo hoje. Ele está plantando dúvida no coração da igreja. Não só dos jovens, mas no coração dos maridos, no coração das esposas, no coração dos filhos, no coração dos irmãos e irmãs, no coração dos amigos, no coração daqueles que dizem ter Jesus como guia das suas vidas. E aí quebram princípios básicos. Princípio da harmonia familiar, da relação de pai com filho. Princípio da harmonia familiar, dos deveres da mulher, dos deveres do marido. A palavra de Deus é bem clara sobre qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel dos pais em relação aos filhos, qual é o papel dos filhos em relação aos pais. Mas aí o diabo está desvirtuando isso para levar você a uma transgressão, a uma quebra de princípios. Por favor, não se distraiam. Foquem na palavra, por favor. Foquem na palavra. É na distração que a gente se perde. O Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Esta geração é uma geração distraída. E nós, os mais velhos, estamos também nos contaminando com isso. Deus quer levantar nessa geração um grupo de homens e de mulheres, jovens e maduros, adultos, velhos, crianças e adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo, cheios de fome e sede de Deus, cheios de fome e sede de conhecer a vontade de Deus, cheios de fome e de vontade de agradar a Deus. Porque quando você coloca como primeira meta de vida agradar a si mesmo, você vai buscar o que te dá prazer, você vai buscar o que te satisfaz, você vai buscar o que te faz se sentir bem. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Eu acho que eu ainda vou citar a minha experiência eleitoral desse ano, muitas vezes como exemplo. E vou citar de um modo positivo. Deus tem falado ao meu coração que eu só não fui eleito porque Ele não quis. Mas que não foi errado eu estar ali, ao contrário do que alguns andam dizendo. Deus me fez conhecer pessoas e exercer influência na vida de pessoas que eu jamais conheceria, jamais influenciaria se eu não estivesse onde eu estava. Não subestime o lugar onde Deus te colocar. Diga para a pessoa do seu lado. Deus pegou a menininha, levou para a casa do grande general Naamã, como escrava, para limpar o chão da casa. Os escravos faziam os trabalhos mais humilhantes. E aquela menininha viu o homem lá leproso, todo ferido, se raspando, olhou para ele e disse: em minha terra, se um profeta orar pelo Senhor, o Senhor será curado.
Ele disse: onde é? Israel. Ele foi ao rei e disse: a menina que está lá em casa, que limpa o chão lá de casa, é escrava judia. Ela disse que em Israel tem um profeta que cura. O rei fez uma carta ao rei de Israel e disse: olha, cura o meu servo, porque se não curar, eu vou aí acertar as contas. O rei ficou doido, mandou procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava dentro de casa. O general Naamã chegou com todo o seu exército, chegou com um baú cheio de riquezas, porque ele queria comprar a cura. Ele queria comprar a cura. Eliseu nem saiu de casa. Diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que ele será curado. Quem esse profeta pensa que é? Não veio nem receber o grande general Naamã? Grande é o Senhor que habita em você. Ninguém nesta terra é maior do que o Deus que habita em você. E dê um aplauso forte a Ele por isso. Nunca se dobre a homem nenhum neste mundo, porque aquele a quem você deve se dobrar, ele habita dentro de você. Portanto, traga na alma sempre uma atitude de prosconel, de prostração, de estar curvado na presença do seu rei que habita em você. Ele volta indignado e diz: eu não vou tomar esse banho no Rio Jordão não. Será que os rios da minha terra não são melhores do que esse Rio Jordão? Aí Deus usou um assessor dele. Às vezes Deus usa o improvável. Deus usa quem você não espera. E o assessor disse: vem cá, se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. O que custa o senhor tomar um banho no Rio Jordão, como ele mandou? Ele foi, banhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez, quando ele se levantou, não havia mais lepra sobre o seu corpo. Diga comigo, quando você se move, diga forte, quando você se move pela palavra, o milagre acontece. Nunca vi Deus deixar de cumprir o seu propósito e a sua promessa na vida de ninguém que andou em retidão na sua presença. Todos os que andam em retidão na presença do Senhor, Ele cumpre a promessa. Ainda que, aos olhos de alguns, pareça que Deus está demorando, Ele age no tempo certo. Tão somente ande em retidão. Ele volta à casa do profeta, oferece riquezas ao profeta e o profeta recusa. Geazi, o servo dele, corta o caminho e mente. Diz que ele se arrependeu e pediu a riqueza. E a lepra vem para Geazi. Porque aquele que usurpa aquilo que Deus não mandou, em nome de Deus, sofrerá maldições. Então diga para a pessoa do seu lado: cuidado com o que você faz em nome de Deus. Diga: Deus tenha misericórdia. Está cheio de gente aí fazendo coisa errada e usando o nome de Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. Uma vez eu e Nilza estávamos indo ao fórum resolver um assunto. Uma advogada nos viu passar. Ela era do sul da Bahia, estava recém-chegada aqui. Ela me conheceu num evento. Ela: pastor, vem cá. Aí eu fui e ela disse: eu gostaria que o Senhor orasse por mim e dissesse o que é que Deus está mandando eu fazer. Eu disse: ele não me disse nada não. Ore. Senhor, abençoe a tua serva, que os planos e os propósitos do Senhor se cumprem em sua vida, em nome de Jesus, amém. E aí Deus mandou você fazer o quê? Ele não me disse nada. Mas Deus não falou nada para o Senhor. Ele disse: o que Deus me fala é o que está na palavra dele. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei. Aí ela disse: não, eu queria uma revelação, um pipoco, alguma coisa diferente. É por isso que está cheio de gente facilmente manipulável no mundo de hoje. Porque não conseguem mais ser impactadas com a palavra do Senhor.
Não conseguem mais se emocionar com a palavra revelada. Não conseguem ler essa palavra e ver que é Deus falando com ele. Não tem mais uma conexão espiritual para ouvir a voz de Deus falando ao seu espírito. Então precisa de uma experiência, como eu disse no início dessa fala, emotiva. E aí surgem os mestres da manipulação, que manipulam bonitinho e dizem: opa, eu senti um arrepio aqui agora. Eita, o arrepio foi aqui embaixo. Eita, Deus está dizendo aqui que tem uma mulher aqui. Deus usa gente assim? Usa. Mas tem muitos que Deus não usa coisa nenhuma. É manipulador do óbvio. Quer ver um exemplo? Deus está me mostrando que tem uma mulher aqui que está preocupada como é que vai pagar as contas essa semana. Quem está com essa situação aí? Levante a mão. O Senhor manda te dizer, serva, que confie nele. Falou o óbvio, não disse nada demais, mas a pessoa sai: oh, Deus falou comigo hoje. Aí eu me lembro de uma piada que tem um fundo de verdade. Teve o aniversário da irmã, o pastor pregou uma palavra maravilhosa, e quando terminou a irmã estava assim, ó, triste. O que foi, irmã? Nada não, é seu aniversário, um culto lindo, louvores lindos. Não gostou dos louvores? Gostei. Não gostou das orações? Amei. E da pregação? Muito boa. E o que é que a senhora está com essa cara? É porque faltou um quê a mais. O quê? Deus falar comigo. Mas Deus não falou com a senhora? Já sei, minha irmã. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida, e tem mais serva. É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora. É claro que é uma piada. E eu não estou dizendo que Deus não use pessoas em revelação, porque Deus já usou na minha vida. Mas eu estou dizendo que você precisa pedir ao Espírito Santo discernimento de espírito. Diga, discernimento de espírito. Está cheio de falso profeta, enganador e manipulador. E a igreja precisa de sabedoria. E eu rogo que o Espírito de sabedoria venha sobre essa igreja. Que pare de ser uma igreja ventania. Para onde o vento sopra, vai. O único vento que tem que soprar na tua vida não é o vento de doutrina, não. É o vento do Espírito. Seu pastor se chama Teobaldo. E se eu não sirvo para ser seu pastor, Deus te abençoe. Vai procurar uma igreja onde tem um pastor que você confie. Mas se você é minha ovelha, me respeite. E respeite a autoridade espiritual que eu tenho sobre a sua vida. Está cheio de crente que não respeita aquele que Deus levantou na igreja. Porque quer ter uma experiência diferente. Aí vive igual macaco, de galho em galho. Um dia pula num galho quebrado, cai e se arrebenta. E aí, com a cara mais cínica do mundo, liga para aquele pastor que não era referência, mas agora é, para pedir conselho, para pedir oração. Eu não estou preocupado em ter casa cheia, porque casa cheia quem enche é o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu estou preocupado em ter casa de homens e de mulheres aliançados com o Senhor. E depois comigo. Primeiro com o Senhor e depois comigo. Porque eu não quero ninguém que a aliança primeira não seja com o Senhor. Porque eu sou falho, eu sou humano. Então se eu errar, que você permaneça aliançado com o Senhor. Se você tiver que escolher entre eu e o Senhor, escolha sempre o Senhor e a sua palavra. Porque hoje nós estamos vendo a cultura da personalidade, do culto à personalidade, onde o pastor é o santarrão da igreja, é o perfeito, e o que ele diz, ele disse e acabou, e todo mundo idolatra o pastor e engrandece o pastor, e o pastor parece ser um super-homem, um super-crente, um super-santo. Eu sou homem, sujeito às mesmas fraquezas que você, e eu preciso da sua oração todos os dias para Deus segurar a minha vida na presença dele. É quando você conscientiza-se da sua pequenez que você se torna grande. É quando você se conscientiza do quanto você é frágil que você se torna forte. É quando você sabe que você é um nada, que Deus faz tudo através de você. Deus só usou Moisés. Quando ele chega na presença do Senhor e diz assim: eu sou um nada. Quando Moisés diz que é um nada, aí Deus enche ele do seu tudo. E o tudo de Deus já está em você. Ele quer transbordar através de você, que é o Espírito Santo. O filho pródigo pega tudo que tem, a herança que recebeu, e viaja para bem longe. Usufrui dos prazeres deste mundo. Está cheio de crente que quer viver uma falsa espiritualidade, quer viver uma vida de ostentação e de aparência.
não quer mais ter intimidade, não quer ter vida pessoal de oração, não quer ter vida pessoal de leitura da palavra, não quer ter aventuras pessoais e particulares com o Espírito Santo. O Senhor disse: vai no teu quarto, o teu Deus que te vê em secreto. Você não precisa colocar na internet, você não precisa sair fazendo propaganda. É o teu Deus que te vê em secreto, diz a Bíblia. Foi o próprio Jesus quem disse isso. O teu Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá e Ele te responderá, Ele te recompensará. Mas parece que as pessoas precisam do aplauso. Meu Deus. Diga, meu Deus. Diga, misericórdia. Precisam do aplauso. Além do aplauso, do elogio, do reconhecimento, da honra pública. Você não precisa de nada disso. Você só precisa viver uma vida digna e santa na presença do seu Deus. O aluno que frequenta uma faculdade, dependendo do curso, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Medicina, por exemplo, são 6 anos. Direito são 5 anos. A honra que ele recebe, no dia da formatura, o mestre de cerimônia dizer: e para receber o diploma neste momento do curso de medicina, edição tal ano, eu quero chamar em primeiro lugar fulano de tal. E você levanta, está ali a sua família, está ali os seus amigos, todos felizes, vibrando, e você levanta, e você caminha até aquele lugar para receber um canudo simbólico, porque o diploma mesmo é depois. Mas você, enquanto caminha, lembra que foram 6 anos de caminhada, 4, 5, você ali está no ápice, no momento da glória. Mas você também tem consciência que agora que começa a sua verdadeira luta, porque agora você vai ser um profissional que vai ter que enfrentar um mundo aí fora para encontrar o seu espaço. A vida do crente é assim. A cada dia ele se levanta da cama sabendo que é um dia de luta. Ele sabe que o inimigo está em derredor buscando um meio de derrubá-lo, de destruí-lo, de desviá-lo do propósito. O objetivo do diabo é desviar você do propósito, mas o objetivo de Deus é manter você no propósito. Então, se você quer se manter no propósito, não se distraia com as coisas deste mundo. Salomão, na sua sabedoria, ele disse que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas o propósito principal é qual? Conhecer e viver segundo a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, disse Paulo escrevendo aos Romanos, pela compaixão de Deus, Romanos 12, 2, 1 e 2, que não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então olhe que ele primeiro te convida a uma entrega, que vos apresenteis como um sacrifício, você morre para si mesmo. Aí você lembra o que Jesus disse lá em Marcos, quando Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Cruz simboliza a morte. Você morre um pouco cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo sabia que o destino da sua carne era o pó da terra, mas ele sabia que o seu espírito pertencia ao Senhor. Por isso, quando chega na velhice, sabendo que ia ser morto por causa do evangelho, ele foi decapitado por pregar o evangelho, cortaram a cabeça dele fora. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí ele faz uma afirmação de que a coroa da glória está reservada para ele. Eu quero te dizer que esta mesma coroa está reservada para você. Quem toma posse disso? Jesus no Apocalipse capítulo 3 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que você tem? O tesouro da presença do Espírito Santo, da sua intimidade com Ele, para que ninguém roube a tua coroa.
O diabo quer roubar a alegria da salvação, quer roubar a intimidade com Deus, quer roubar o fluir de Deus por meio da tua vida, na vida de outras pessoas, começando em si mesmo. O gozo que só o Espírito Santo dá a quem tem intimidade com Ele. Que a cada situação difícil você se refaz, você renasce. Você é capaz de dar a volta por cima, não por si mesmo, mas porque Deus que habita em você encontra lugar na sua vida para atuar de um modo sobrenatural. Depois na vida da sua família. Você foi chamado para ser luz na sua família. Você pode ser o pai, você pode ser a mãe, você pode ser o filho, a filha, o esposo, a esposa. Deus te chamou para ser boca dele na sua família. Você é boca de Deus na sua família. Você é boca profética na sua casa. Você não é boca de maldição. Você não é boca de murmuração. Você não é boca de inquietação. Você não é boca de provocação. Você é boca de bênção. Tome posse disso. Assuma posição. A minha boca é canal profético de Deus na minha casa. Aquela mulher que tem um marido que bebe, que apronta, que faz todas, e ela briga com ele, não vai mudá-lo brigando. Eu ainda creio. Ele está lá bêbado, brigando, xingando, fazendo, acontecendo. Eu ainda creio em nome de Jesus. E eu não vou cessar de orar, que eu ainda hei de te ver, meu marido, aos pés do Senhor Jesus, louvando e adorando. Aquele homem que tem a esposa que resiste ao Evangelho, eu ainda creio, minha mulher, que eu vou te ver na igreja adorando Deus vivo. Aquela mãe que tem um filho que dá trabalho, que ela não sabe mais o que fazer, eu já profetizei, meu filho, que tu és do Senhor Jesus, o diabo não te toca. Tu não vais partir dessa terra sem ter uma intimidade com meu Deus, e Deus vai te dar uma vida longa e próspera, porque eu pedi que Deus guarde a tua entrada e a tua saída. O meu Deus me ouvirá. Abre a tua boca para cumprir o teu papel profético na tua casa. Foi para isso que Jesus te salvou. Seja sábia, seja sábio. Tenha inteligência espiritual, não só inteligência cognitiva, mas inteligência espiritual, para chamar a existência dentro da sua casa, porque palavras são sementes, aquilo que é bom, agradável, perfeito da parte de Deus. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 2. Paulo nos convida a ocupar o nosso pensamento com as coisas boas do reino. Escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, o mesmo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. A nossa mente tem que estar conectada com o coração do Pai, para que o Pai revele a nós, os seus filhos, qual é o propósito dele para a vida de cada um de nós. Mas o filho pródigo se desconectou do coração do pai e se conectou com o mundo. Eu te convido a se reconectar. Diga, reconectar é religar. Você sabe de onde vem a palavra religião? Religião vem de religare. Religare é latim. É uma palavra do latim. O português veio do latim. Religare deu origem à palavra religião. E religare significa literalmente ligar uma coisa que foi desligada. Religar. Sabe, você chega no interruptor da sua casa, pá, desligou a luz. Aí alguém diz, aliás, esses dias fizeram comigo. Eu estava lá em cima atendendo uma pessoa. Não foi, Júnior? Eu estava lá em cima atendendo uma pessoa. Aí, pá, desligaram tudo. Eu de lá de cima gritei: liga a luz! Porque desligaram tudo. Não sabiam que eu estava lá em cima. Então Deus está querendo religar com o homem. Mas só que esse religar não é através da estrutura religião, não é através da igreja batista Jerusalém, da igreja A, B ou C. Jesus é o instrumento, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Epa! Então o religar com Deus é através de Jesus. É com Jesus que eu tenho que me conectar para me religar com o coração do Pai. Eu me conecto com o Filho, e da minha conexão com o Filho renasce a minha conexão com o coração do meu Pai. E quando eu me conecto com o coração do meu Pai, o meu Pai revela o que é que Ele quer de mim. E quando o meu Pai revela o que Ele quer de mim, e eu me coloco na posição que o meu Pai quer, eu fico feliz, porque eu estou no lugar que o Pai estabeleceu que eu esteja. A verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus.
É porque o eco demora de voltar, né? Deus está chamando você. Semana que vem eu continuo essa mensagem, ela é longa. Eu não saí da introdução ainda, por incrível que pareça. Estou na introdução. Depois eu posso mandar o esboço, estou na introdução. Semana que vem eu termino essa mensagem sobre reconexão. E aí eu vou entrar um pouco mais na intimidade de cada um de vocês, e talvez alguns até achem que eu estou falando diretamente para A, B ou C, mas não. O meu papel como pastor é desafiar você a cada dia se tornar mais parecido com Jesus. A cada dia se tornar mais santo, consagrado, separado para Deus. O propósito de Deus é que você resplandeça a glória dele aqui na terra. Agora curva a sua cabeça.